Ao meu lado, Mônica Benício, que é arquiteta, ativista também, lá no Rio de Janeiro, que é a viúva de Marielle, que é esse termo que você vai levar para sempre e que vai pesar para sempre na tua vida, né, Mônica? Como é que tem sido para ter esses dias hoje que completam 702 dias sem Marielle? São 702 dias, são exatamente 1 ano e 11 meses, completando hoje, de um dos crimes de maior repercussão na história do país, ainda sem solução, de quem foi o mandante de uma execução política de uma vereadora democraticamente eleita. É muito lamentável, para além da dor enquanto companheira, ter que ter transformado o luto em luta muito cedo, e tá aí rodando o mundo em busca dessa resposta, em busca de apoio, recebendo tanta solidariedade, tanta comoção social, que é inclusive o que ajuda a estar seguindo na luta. Mas todos os dias são dias de dor, assim como dias de luta, e a gente vai aprendendo a ressignificar cada dia, mas ainda assim buscando justiça, porque não há democracia no Brasil enquanto o Estado brasileiro não responder. Como é que foram os primeiros dias, Mônica? Como é que você recebeu isso, esse impacto, assim? Que eu já vi em algumas entrevistas que você falou que a Mônica que existia antes da morte de Marielle, você não lembra mais como era, porque mudou totalmente a tua rotina, mudou totalmente a tua vida. Como foram os primeiros dias? Essa não é uma pergunta fácil de responder sem, enfim, acabar ficando emocionada, então eu vou me ater a tentar dizer que muito difícil, principalmente não só pela questão do luto em si, pela questão da perda da companheira, da perda do amor da minha vida, sendo retirada num contexto de tanta violência, e ficar ainda essa sensação de não saber o porquê que isso aconteceu, pessoa que fez isso ser responsabilizada pelo que fez. Então, além da dor da perda, tem a dor da impunidade disso tudo. E, enfim, a luta hoje é o que de alguma maneira me mantém viva. Então, a minha vida foi toda dedicada a essa luta de justiça por Marielle. Todos os projetos pessoais que eu tinha antes foram abandonados ou interrompidos de alguma maneira. Para estar aí nessa busca de justiça, me tornei uma ativista de repercussão internacional nessa pauta dos direitos humanos, sobretudo com a bandeira LGBT, e ter recebido o apoio e a solidariedade dessas pessoas que se identificam com essas causas é o que tem me mantido de pé. Você já teve medo, temeu pela tua própria vida também, Mônica? Na verdade, eu costumo dizer que na noite do 14 de março, quando executaram a Marielle, me tiraram todo motivo para ter medo. Então, hoje, a minha vida é dedicada a essa luta e é a maneira que eu encontro de ainda estar com ela. Em que pé estão as investigações agora? Você já foi recebida pelo ministro, porque disseram que pela federalização, que estão querendo federalizar o crime, a família também iria ser envolvida, ouvida. Você foi chamada? Essa tem sido uma discussão longa. A família já se colocou contrária ao processo de federalização nesse momento. As investigações correm ainda sobre os cuidados do Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil. E a gente pede para que seja mantido dessa maneira, porque não há argumentos que fundamentalizem, que justifiquem o que se chama de deslocamento de competência, que seria o processo de federalização. Eu já me reuni com diversos ministros, sempre em diálogo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, com a Polícia Civil, para estar acompanhando as investigações. E é claro que existem dois tempos, que é o tempo do nosso anseio emocional, de ver logo isso resolvido, e também o tempo do que é o tempo da justiça, o tempo das investigações. Infelizmente foi um crime muitíssimo bem executado, que faz com que a gente chegue aí a quase 2 anos sem a resposta para isso. Mas eu acredito que a gente chegue à resposta de quem foi o mandante, e para isso é preciso ter fôlego para a luta e paciência, porque não basta ser qualquer resposta. Independente de quem tenha sido, de qual seja esse nome tem que ser revelado de forma correta, com responsabilidade e, sobretudo, com provas do que foi realmente o que aconteceu, quem mandou matar a Marielle e quais foram as motivações desse crime. Mônica, se você tivesse chance de estar frente a frente com as pessoas que mataram Marielle, você acha que você diria o quê para essas pessoas? Eu procuro não pensar nisso porque é claro que tem um misto de indignação, de raiva, de dor, de tristeza, são muitos sentimentos juntos, mas o processo todo dessa luta é uma luta que se dá por um espírito de justiça e não por um espírito de vingança. Acho que ela cresceu, ela não é mais só uma vereadora assassinada ou alguém que foi assassinado. Acho que a Marielle, ela perpassa muito de uma pessoa que morreu. Eu me lembro na época, eu nunca tinha ouvido falar da Marielle aqui na Paraíba, sinceramente.
participava de um programa ao vivo, tinha lido alguns artigos anteriores, já tinha ouvido falar muito pouco, mas não tinha dado a devida importância até o dia que ela foi assassinada. E a gente levou isso no debate. E as pessoas perguntavam, por que está dando tanta importância? Porque foi uma mulher negra, favelada, assassinada, e que não se fez nada até agora, se não se fala nesse assunto. E eu fui ridicularizada na bancada, porque eram homens e na sua maioria não davam importância. Só que nas semanas que se passaram, eles viram a importância que a Marielle é. Queria que você falasse um pouco sobre as homenagens, como isso repercutiu, não só aqui, como também lá fora, e quais são os próximos passos agora para que a gente não deixe esse caso ser esquecido. Essa colocação do o porquê o caso da Marielle ser tão importante, ela é muito comum, né? É muito constante ouvir as pessoas perguntarem, mas tantas pessoas morrem no Brasil. A própria ministra Damares teve um disparate de falar isso na própria ONU. Falou, olha, muitas pessoas são assassinadas no Brasil o tempo inteiro. Por que falar de Marielle? E a explicação disso é uma explicação muito básica. Por que a gente fala da Marielle, do caso da Marielle, como um caso emblemático? Justamente por isso. Porque se morrem muitas pessoas diariamente no Brasil. E quem é que morre no Brasil? É o corpo negro, é o corpo da mulher, é o corpo favelado, periférico, pobre, é o corpo LGBT. Tudo isso que a Marielle representava. O Brasil é um dos países mais perigosos para defensores e defensoras de direitos humanos no mundo. É um dos países que mais mata seus defensores de direitos humanos. Então, quando uma mulher, que era uma parlamentar, democraticamente eleita, porque o poder político é uma das poucas coisas que o Brasil costuma respeitar, e nem isso pode proteger esse corpo que o Brasil julga o corpo descartável. Tão descartável que alguém é capaz de tramar o assassinato de uma vereadora na certeza da impunidade, porque seria mais um caso. Então, o caso da Marielle ser respondido significa dizer que a gente não aceita que nenhuma outra pessoa seja assassinada no Brasil, que a gente luta pelo direito de igualdade de todas as pessoas, pela vida e liberdade de todas as mulheres, de todos os corpos. E é por isso que o caso da Marielle é tão emblemático. É por isso que a gente precisa responder. Enquanto essa resposta não vem, o Brasil ele passa uma vergonha internacional, porque ele passa a imagem de dizer que, olha, a gente pode assassinar qualquer pessoa nesse país, que o assassino pode ficar impune. Então é por isso que a gente tem que garantir. Existe uma comoção internacional, existe uma comoção social brasileira muito grande também. Como é que eles veem esse caso lá, Mônica? É um caso emblemático, porque justamente ele fala sobre isso. Fala sobre um país que é um país extremamente violento, com esses corpos que a Marielle representava na própria encarnação do corpo dela, e que agora uma parlamentar é assassinada e o Estado não responde quem foi que mandou matá-la. Então fala de um país que hoje vive um Estado que está beirando o diálogo com a barbárie. Então, o assassinato da Marielle não pode ser compreendido como uma disputa política no campo de a direita versus a esquerda. Não se trata disso. Se trata de democracia versus barbárie. Enquanto o Estado brasileiro não responder quem foi que mandou matar a Marielle, não há democracia no Brasil. Vamos falar agora sobre machismo e misoginia. Você recentemente publicou uma foto com sua atual namorada e que foi execrada, que se fosse um homem hétero, ou então uma pessoa qualquer que fosse hétero também, teria sido tratada de uma forma diferente. Conta pra gente como é que você recebeu isso e o que é que te move também para continuar em frente, porque a gente sabe que vivemos em tempos difíceis, tempos em que ser lésbica ou ser de esquerda ou direita, a gente está vivendo em tempos muito complicados, muito radicais. Como é que você está encarando isso? Foi uma surpresa muito lamentável a repercussão do campo de vista negativo, embora tenha tido muitas mensagens bonitas também de solidariedade, desejando a minha felicidade e a continuidade de vida. Agora, para entender esse caso, a gente precisa falar de machismo, de lesbofobia, de misoginia, e entender que tudo isso é estrutural. Porque, como você colocou muito bem, se fosse um homem hétero, cis, na mesma condição, teriam aplaudido e falado, podia ser uma semana depois do assassinato da Marielle, que teriam dito assim, que bom que você seguiu sua vida. Há quase 2 anos eu dedico a minha vida exclusivamente à luta de justiça por Marielle. E aí as mensagens eram, mas já superou? Não tem nenhuma superação. Inclusive, está num novo relacionamento com essa pessoa que é a Marina. Marina é uma grande militante de direitos humanos. É uma mulher negra que tem uma forte atuação no movimento negro de mulheres. E não significa uma saída do luto, mas uma parceria na luta de justiça por Marielle, porque essa é uma causa dela também, essa é uma causa de toda a sociedade. O que eu acho que é muito lamentável é que as pessoas estejam mais interessadas numa fofoca de vida pessoal do que está pautando no Estado, na sociedade, quem foi que mandou matar uma vereadora democraticamente eleita, assassinada, que foi executada e o Estado não respondeu. Então, eu acho muito triste
que a comoção por uma vida pessoal, por um interesse de uma vida pessoal, que não faz nenhuma modificação na sociedade. Acho que você vai desvirtuar também. Você não acredita que tem um pouco também disso? Também não, Mônica? Eu acho que, para além do requinte de crueldade, de uma lesbofobia muito grande, tem uma certa pobreza de espírito nisso, assim, porque as manchetes sensacionalistas, uma delas, por exemplo, que foi a que startou tudo, era a fila andou. Primeiro que, se a gente falar da expressão da fila andou, a gente vai ter que dizer que uma pessoa foi arrancada da fila. Eu não interrompi o meu relacionamento com a Marielle, arrancaram ela da minha vida. Então, assim, e isso não é discutido, né? Numa manchetezinha de fofoca, de vida íntima, isso não é discutido. Eu acho muito, muito triste que notícia como essa, que não faz nenhuma diferença na sociedade, tenha uma repercussão maior do que a gente está discutindo sobre a federalização, do que a gente está discutindo sobre quais são os pós e contras disso, do que a gente está discutindo chegar a 1 ano e 11 meses de uma vereadora assassinada do Estado não responder, do que a gente está discutindo uma sociedade que cada vez mais vem construindo o seu discurso fortemente racista, fortemente LGBTfóbico, fortemente machista, e que esses discursos matam vidas, destroem vidas, matam pessoas. Então, eu acho que essas são as pautas mais importantes para a sociedade, do quem eu namoro ou deixo de namorar. Exatamente. Qual é a tua esperança? Eu acho que o que é que te move, o que é que você acha que vai se chegar, a gente vai descobrir quem foi que mandou matar a Marielle? Eu não tenho dúvida nenhuma, eu não estaria hoje levantando de manhã se eu não tivesse a mais absoluta certeza de que essa resposta chegará. Eu vou fazer outra pergunta mais polêmica ainda. A gente sabe que em algum momento o próprio presidente da República, agora recentemente, um dos envolvidos com a milícia também esteve no gabinete do filho do presidente. Você acredita que, eu não vou nem dizer se é o próprio presidente ou se a dificuldade dessa investigação tem sido de pessoas realmente do alto escalão, pessoas envolvidas, inclusive até com o próprio membro da presidência da República? No caso a gente está falando de uma investigação, de um assassinato e ainda sem resposta. Então a gente tem que ter muito cuidado, inclusive, com o que a gente vai trabalhar na mídia sobre especulação ou não. O meu compromisso hoje é com a seriedade dessas investigações, então eu evito comentar o que é especulação. A menos que o Ministério Público me apresente provas do que é ou deixa de ser, eu evito fazer os comentários, porque isso pode sim prejudicar seriamente as investigações. Então, não me importa se foi o presidente da República, se foi o Papa, se foi o porteiro, quem tenha sido. A resposta de quem foi que mandou matar a Marielle, ela tem que chegar independente de que nome tenha. E isso tem que ser, as provas sobre isso têm que ser apresentadas com seriedade. O caso recente, que foi muito repercutido, da morte do Adriano, o Adriano era um miliciano que estava sendo procurado por uma operação chamada Os Intocáveis. Não era sobre o caso da Marielle. O que não quer dizer que ele não tenha nenhum contato com isso, com o que ele não soubesse, enfim. Mas fato é que hoje, dentro do inquérito que se tem apresentado, o Adriano não tinha envolvimento. Então a gente também não pode correr o risco de cair no discurso de que pela execução dele jamais chegaremos à solução do crime da Marielle, porque isso fragiliza. Então, se ele tem ou não participação no assassinato da Marielle, quem tem que provar isso são as investigações e o depoimento do Ministério Público do Rio de Janeiro quanto a isso. Então, se o presidente, se a família do presidente ou qualquer pessoa tem algum tipo de envolvimento com o caso da Marielle, isso tem que ser respondido na justiça. Agora, fato é que no caso do Adriano em si, os holofotes não podem ser jogados pelo caso da Marielle, porque antes disso tem outra coisa que está provada. O Adriano tinha relações com a família do presidente. Ele tinha relações diretas com o gabinete do Flávio Bolsonaro. Ele foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro na maior honraria da Alerj lá no Rio de Janeiro. Então, o presidente depois faz menção sobre ele, fazendo os elogios. Isso sim tem que ser esclarecido. Qual era a relação de um miliciano, de um cara que era extremamente perigoso, altamente violento, inquestionavelmente miliciano, com relações com o escritório do crime, uma das organizações mais perigosas do Rio de Janeiro. Que relação esse cara tinha direta com a família do presidente da República? Isso que tem que ser respondido, isso tem que ser investigado. Isso foi uma das coisas que o Sérgio Moro, por exemplo, evita quando tira o nome do Adriano, por exemplo, na lista dos mais procurados do Brasil. Eu estava lendo sobre isso, inclusive hoje. Por que a família é contra a federalização desse crime, Mônica? Vocês acham que isso vai atrasar as investigações, que isso vai atrapalhar? Por que vocês são contra? Sem dúvida nenhuma, isso geraria um ônus na questão do tempo, isso geraria um atraso muito grande. A gente está falando de um inquérito que está aí correndo há 1 ano e 11 meses,
Então a gente está falando de um volume de investigação muito extenso. Se houver um deslocamento de responsabilidade disso, significa que, para ainda a gente não saber nas mãos de quem irá cair para começar essa investigação, a gente vai estar falando de uma pessoa que vai ter que entender essa investigação desde o início sem nunca ter participado. Então, isso gera uma angústia que vai ser um reflexo de como isso vai interferir na questão do tempo muito grande. Agora, para além disso, o deslocamento de competência, que é a federalização, ele tem critérios para justificar que aconteça. O Ministério Público do Rio de Janeiro teria que estar mostrando que não quer investigar deliberadamente, teria que estar mostrando uma apatia, teria que estar mostrando que existe confusões sendo criadas durante a investigação propositalmente para atrapalhar o objetivo final. E, enfim, existe uma vários de critérios que hoje não atendem, hoje não existem. Então, o deslocamento de competência hoje, ele não se fundamenta pelos seus critérios básicos. Agora, para além de tudo, existe uma preocupação, isso colocaria nas mãos do governo federal. O governo federal hoje, a Polícia Federal hoje, está a cargo do ministro de Segurança da Justiça, Sérgio Moro, que infelizmente se comporta mais como um advogado de defesa do presidente do que como ministro. Então, seria leviano da minha parte dizer que não me gera nenhum tipo de angústia que esse caso possa ir para a competência federal, uma vez que esse governo sempre se mostrou apático ao caso da Marielle, não se posicionava nem pela federalização, nem por uma conclusão disso tudo, mas foi o nome da família Bolsonaro ser mencionado de alguma forma, através do caso lá do episódio do porteiro, que rapidamente todos começaram a se mexer para pedir a federalização do caso. E eu vou pesquisar que é raríssimo, apenas 42 casos na história do Brasil que houve a federalização, entre eles 4 com a própria ministra, Raquel Dodge. Também foi algo a se pensar também. Agora, como é que fica a luta? Como é que está sendo da questão do que você está rodando no Brasil em relação a isso, não só o Brasil também e fora dele? Como é que tem sido a tua luta nos bastidores para que isso não morra, para que isso não fique no esquecimento? A luta tem sido esse movimento constante de estar visitando vários lugares para estar falando não só a respeito da memória da Marielle, mas para estar lembrando o tempo inteiro que existe uma mulher que foi assassinada e esse crime não tem resposta. Porque, infelizmente, a gente conhece o Brasil como um país que é um país sem memória, né? Isso está no nosso processo histórico, isso a gente repete, inclusive acha um erro porque reforça uma imagem que a gente precisa desconstruir. Então, é claro que as mensagens de homenagem, de preservação de memória, elas são muito importantes, mas a gente precisa entender que antes disso, antes de colocar só no lugar da preservação da memória, a gente tem que buscar justiça. Porque a preservação da memória da Marielle e tudo que significa hoje para tantas causas... Ela nunca vai ser esquecida, isso é um fato. A história não vai deixar ela ser esquecida, mas a gente tem que saber da questão de quem mandou matar a Marielle. A gente também não pode se conformar com o sentimento da injustiça e da impunidade. Porque é muito comum também ouvir, isso nunca vai ser respondido. Quem está envolvido por trás disso é muito poderoso, não vão conseguir chegar no nome. É isso que a gente não pode deixar acontecer. Porque senão a Marielle vira só um símbolo de homenagem, de referência. E aí a gente esquece que o mais importante, que era a luta dela por direitos humanos, por todas as pautas possíveis, era o direito à vida. E isso foi retirado dela. E a gente não pode admitir que isso aconteça num país que legitima o discurso de que defensor de direitos humanos é o defensor de bandido. A gente precisa desconstruir essa imagem e a gente precisa chegar ao Justiça por Marielle, porque o Justiça por Marielle é justiça por todas as pessoas do mundo hoje que se comovem com a imagem, mas por todos os brasileiros que querem construir um país mais justo, mais solidário, que seja mais igualitário para todas e todos. Mônica, eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que clamam por essa justiça especial para as pessoas aqui da Paraíba. Olha, minha mensagem primeira, ela é inevitavelmente de gratidão. Não seria possível não só a imagem da Marielle ter a repercussão que tem, porque isso é uma construção coletiva. O legado da Marielle é uma construção coletiva. É o que está acontecendo agora no dia a dia. São as pessoas que se comovem, se mobilizam pela história, que se veem inspirada na luta dela. Então, a minha primeira mensagem, sem dúvida nenhuma, é de muita gratidão, porque não seria possível estar continuando e seguindo nessa luta sem todo o apoio, sem todo o afeto das pessoas que acreditam na preservação da memória da Marielle, mas que também se comoveram com a dor, com a minha dor, com a dor dos familiares, de todas as pessoas que estavam envolvidas próximas ali, de dar fôlego para essa luta. E aí a mensagem principal foi a mensagem que eu aprendi, que não existe luta sozinha,
e que se a gente acredita que uma sociedade mais justa e mais igualitária é possível de ser construída, a gente tem que entender que esse projeto ele está em construção, ele é construído coletivamente e tem muita gente de mão dada, muita gente se apoiando para fazer isso acontecer, ainda que a gente não se dê conta. Os bons ainda são maioria? Eu acredito que sempre será. O problema é um projeto de medo instalado na sociedade que faz com que as pessoas boas se sintam mais acuadas de se manifestarem. E a gente precisa entender que o medo ele é o sentimento mais poderoso que existe para o ser humano, porque ele pode te paralisar e te deixar acuado, mas ele também pode ser uma ferramenta que você pode utilizar como um espírito de sobrevivência, como um espírito de construção coletiva para você se perceber no coletivo, num espírito de unidade. Então, isso tem muito valor. Eu acho que os bons vão ser maioria sempre. A gente só precisa levantar a voz. Muito obrigada. Alane Aponeira para o Polêmica para Eu.